Sobre quem Jesus edificou a igreja. Jesus edificou a igreja sobre Pedro, a pedra? Ou a pedra em que Jesus edificou a igreja não é Pedro? Vamos ver o que dizem os pais da igreja, como São João Crisóstomo, e que dizem os próprios teólogos protestantes, como doutores. Então aqui eu vou citar a patrística, São João Crisóstomo, e um dicionário bíblico de quatro doutores em teologia protestante. Então aqui estamos na patrística São João Crisóstomo. O que ele diria sobre Pedro? Vamos ver o que diria. Aqui citando João, o Evangelho de João 21:16, onde Jesus diz: Pois como vira que Cristo dissera, Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, somente a Pedro, Jesus pede, né, ou ordena que apacenta minhas ovelhas. Quem eram as ovelhas de Cristo? A igreja, né? Os apóstolos, os cristãos, a igreja em si. É a ovelha de Cristo. Quem apacenta? É o pastor. Então aqui, Jesus transforma, né? Dá o cargo a Pedro de o pastor supremo sobre toda a igreja, né? Então aqui, em João 21:16, Jesus faz de Pedro o pastor supremo, né? O bispo supremo, né? Depois de Jesus, né? Primeiro vem Cristo, que é a cabeça, depois vem o Papa ou o bispo de Roma, né? Apacenta minhas ovelhas. Quem apacenta é o pastor. Quem apacenta? É o pastor. Minhas ovelhas, minha igreja, que inclui os apóstolos e os cristãos em geral, e todos os batizados. Então aqui São João Crisóstomo confirma que Jesus faz de Pedro o pastor supremo de toda a igreja. Ou seja, confirmando a primazia de Pedro, né? Confirmando a primazia de Pedro, né? São João Crisóstomo. Aqui novamente, se me amas a mim, assim também ele é segurado, mesmo dizia. É semelhante. E a Pedro, se me amas, apacenta minhas ovelhas, né? Novamente, aqui a passagem onde Jesus faz de Pedro, né? Por isso dizia Cristo a Pedro, se me amas, apacenta minhas ovelhas. Quem ama Cristo, ama também o seu rebanho. Então, aqui está falando do rebanho de Cristo. Quem é o rebanho de Cristo? Eram os apóstolos e todos os cristãos, né? A igreja é o rebanho de Cristo. Então, Jesus faz de Pedro o pastor de todo o rebanho, de toda a igreja. Aqui, lá veremos Paulo com Pedro, chefe do coro dos santos, o príncipe dos apóstolos. Aqui São João Crisóstomo afirmando que Pedro é o príncipe dos apóstolos, assim como o Papa, né? É o príncipe de todos os bispos, o príncipe da igreja.
Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, e prometido que os fundamentos da igreja repousaria sobre a pedra de sua confissão, né? Então a pedra aqui é a confissão de Pedro. Jesus edificou a igreja sobre a fé de Pedro, sobre a confissão de Pedro, né? Então que a confissão de Pedro, a fé de Pedro era como uma pedra, né? Tu és rocha, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre sua confissão, né? Então, São João Crisóstomo aqui confirma que a pedra sobre a qual Jesus edificou a igreja é a confissão de Pedro, né? Não é Jesus ou uma pedra qualquer, né? A pedra onde Jesus edificou a igreja é a confissão de Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, é prometido que os fundamentos da igreja repousaria sobre a pedra de sua confissão, né? Ou seja, uma vez que Pedro confessou que Jesus era o Cristo, Jesus edificou a igreja sobre a pedra da confissão de Pedro, né? Que é a rocha, pedra. Então, aquela pedra que Jesus tinha edificado a igreja não seria o próprio Cristo, e sim a confissão de Pedro. Aqui, os pais da igreja confirmando isso. Caso São João Crisóstomos. Aqui, se a gente for ver... Aqui no dicionário da Bíblia, né? Do James Hastings, que é doutor de teologia. Tem esse que John A. Selby, também acredito que seja doutor de teologia. John C. Lambert, doutor de teologia. Schuyler Mateus, né? James Hastings, teólogo protestante. O que ele afirma sobre Pedro? O que ele afirma sobre Pedro? Né? O dicionário bíblico do James Hastings. Pedro, Simão Pedro. Pedro, a rocha sobre qual Jesus construiu ou edificou a sua igreja. Aqui, um teólogo protestante afirmando, confirmando o que São João Crisóstomo disse, né? Que Jesus edificou a igreja sobre a pedra sobre a pedra de confissão de Pedro, né? E o James Hastings, que é um teólogo protestante, afirmando que Pedro é a rocha, Kepa, Cefas, né? Tu és rocha e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, né? Cefas, Kepas, né? Como está no grego, Kepas, que vem do aramaico, Kepa. Então, Pedro é a rocha sobre qual Jesus edificou a igreja. Então, aqui temos um pai da igreja, mas com certeza outros pais da igreja também vão afirmar, né? E temos James Hastings mais 4 outros teólogos protestantes, onde confirma que Jesus edificou a igreja sobre Pedro, a pedra, né? Que Jesus edificou a igreja sobre a confissão de Pedro, né? Que era tão firme como uma pedra. Tu és rocha sobre esta rocha de fundação, né? Ou pedra de fundação. Então temos aí tanto São João Crisóstomo como teólogos protestantes confirmando a doutrina católica, né? Que Cristo edificou a igreja sobre Pedro, ou Cefas, ou Kepas, ou Kepa. Ao contrário do que dizem os apologetas protestantes, né?